Sinais, prodígios e maravilhas realizados por Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados, que Deus abençoe a todos. E a própria palavra fala para mim e para vocês que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. E os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus realizou naquela época, Ele continua realizando no meio de nós e continuará realizando em nossas vidas. Jesus, amados, curou o paralítico voltou a andar, os leprosos foram curados, os mortos foram ressuscitados. Nós vamos ver tudo isso dentro da palavra. E isso vai aumentar a minha fé, a sua fé, amados, sabendo que Jesus ele pode fazer um milagre em nossas vidas, mas Jesus ele quer que nós creiamos e tenhamos fé nele. A própria palavra fala lá em João capítulo 11, no versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amados, aqui Jesus estava falando com Marta e Maria, que estavam desesperadas, pois o seu irmão Lázaro havia morrido já há 4 dias. Mas Jesus, ele volta e vem ao encontro daquela família para trazer a vida a Lázaro novamente. E ele traz aquilo que ele já havia dito há muito tempo para eles, e Jesus tem dito há muito tempo para mim e para vocês que ele é a ressurreição e a vida. E quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Jesus, ele quer fazer uma das maiores maravilhas para as nossas vidas, que é nos ressuscitar para uma vida eterna, que é nos dar a vida eterna, amados, fazer esse milagre, tanto aqui na terra, porque ainda Jesus continua fazendo esse grande milagre, esse grande prodígio, esses grandes sinais em ressuscitar as pessoas que morrem, e através da fé das outras, através, meu irmão, minha irmã, da oração em Jesus Cristo, em levantando um clamor a Ele, Jesus ainda continua ressuscitando os mortos. Jesus continua ainda fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e nós não podemos perder essa fé. A palavra diz lá em Mateus, no capítulo 11, que João Batista tinha perdido a fé. Ele perde a fé porque ele foi preso e sabia que ali ele morreria. E João Batista, que foi o maior proclamador da palavra de Deus, um dos maiores divulgadores que Jesus Cristo era o Messias realmente, era Cristo que deveria ter vindo e veio. Houve a dúvida nele, por um momento de medo, de aflição, ele perdeu a fé. E aqui a Bíblia nos relata, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 5, diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Olha só, amados, como Jesus ele frisa bem: os mortos são ressuscitados. Não foi somente Lázaro que ressuscitou. Aonde Jesus passava, os mortos, amados, eles tinham que
reviver novamente, porque, como Jesus disse, Ele é a vida, Ele é a ressurreição e a vida, tanto aqui na terra, como para uma vida eterna lá no céu. Jesus, quando foi crucificado entre dois ladrões, Jesus, ele teve que morrer ali primeiro. E você entenda que Jesus morreu e venceu a morte, Jesus ressuscitou novamente de corpo e espírito. Mas naquele momento, se Jesus não morresse, não entregasse seu espírito a Deus, aqueles homens não morreriam, porque Jesus é a vida. Então Jesus, ele teve que naquele momento que morrer. E um daqueles ladrões aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. E ali Jesus disse àquele ladrão: daqui a pouco você estará comigo no paraíso. Então Jesus, ele teve que morrer para aqueles dois ladrões morressem também. E a palavra, amados, ele nos mostra que esse é um dos grandes milagres, de sinais, prodígios e maravilhas que Deus quer realizar em nossas vidas. Mas nós também temos que entender muitas coisas, amados. O que a palavra nos diz, o que a palavra nos mostra e o que Jesus quer fazer para nós. Jesus quer nos abençoar grandemente. Não somente nós, mas toda a nossa família, a nossa parentela. Lá em Marcos capítulo 6, no versículo 30, nós iremos ver aqui, amados, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus realizou e continua ainda fazendo esses mesmos milagres no meio de nós. E a palavra fala assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E Jesus lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá ao pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, sobre um gramado verde que ali eles estavam. E assentaram-se repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amado, Jesus havia ali pregado para uma multidão de 5.000 homens, e a história nos relata que havia mulheres também, havia crianças. Então, provavelmente haveria ali em torno de umas 10.000 pessoas foram alimentadas pela multiplicação dos peixes, pela multiplicação dos pães, dos sinais, prodígios e maravilhas.
que Deus tem feito também hoje no meio de nós. Jesus tem multiplicado o alimento do nosso celeiro? Tem, porque temos orado, nós temos clamado para que Deus multiplique, que a comida renda, que a comida se farta, que a comida possa crescer abundantemente, amados, em nossos celeiros. E eu tenho visto isto, porque temos clamado ao Senhor. Quantas famílias nós temos abençoado com cestas básicas, e as famílias, aquela comida, aquela cesta básica, mesmo sendo pequena, ela tem rendido o mês inteiro para famílias grandes até, com mais de 5, 6 pessoas, com crianças. Deus tem feito esses milagres no meio de nós, amados. E nós podemos notar aqui, continuando, amados, no versículo 45, Jesus anda sobre as águas. Jesus, ele faz o sobrenatural para que eu e você creiamos nele. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era ao contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, Jesus andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou Jesus com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus tem feito milagres, amados, em nossas vidas, mas o povo está com o coração tão endurecido, o povo está com o coração tão sem fé, que não compreende os milagres que Jesus tem feito no meio de nós. Jesus tem, amados, nos livrado da morte. Jesus tem multiplicado o alimento no nosso celeiro. Jesus tem nos livrado do roubo, do assalto, do sequestro, de todas as coisas ruins desse mundo. Jesus tem nos livrado da garra de Satanás, tem nos livrado, amados, de todo o inferno. Jesus tem nos protegido, mas o povo está ainda com o coração endurecido. E a palavra continuando aqui, no versículo 53, e quando já estavam no outro lado, dirigiam-se à terra de Genesare e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. Então Jesus saindo do barco, o povo já reconheceu Jesus como o Messias, como o Cristo, como o Salvador. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que Jesus estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam. Veja bem, amados, nós temos que buscar Jesus, nós temos que vir atrás de Jesus, nós temos que vir para tocar espiritualmente em sua orla, em sua veste, para que nós possamos ser abraçados por Jesus Cristo, para que Jesus venha nos ensinar, venha nos abençoar, e aonde nós podemos, amados, ir atrás de Jesus é na igreja de Cristo, a verdadeira igreja, a igreja evangélica, amados. E eu proclamo e glorifico e digo com todo o respeito por vocês, amados.
Venham buscar Jesus Cristo na Igreja da Aliança com Deus, onde nós temos pregado a verdadeira palavra, onde nós temos trazido, amados, a salvação, o amor de Cristo, trazido o único que pode fazer os sinais, prodígios e maravilhas em nossas vidas, que é Jesus. Não há outro que possa fazer algum milagre na nossa vida se não for Jesus. E você tem que entender isso. Lucas capítulo 6, versículo 17 ao 19 fala assim: e descendo com eles parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Olha só, amados, quantas pessoas estão doentes, quantas pessoas estão enfermas e não sabem que Jesus cura, mas você ouvindo essa mensagem, você vai receber a vitória, vai receber a cura, vai receber a libertação, e você vai saber que Jesus, Ele quer te curar, e pode curar a sua família, pode curar a sua parentela, amados. Olha o que a palavra fala aqui em Mateus capítulo 4, no versículo 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, nas igrejas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, Jesus os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Olha, amados, nós podemos fazer um grande movimento em divulgar essa palavra, que Jesus, Ele continua curando, Jesus continua, amados, fazendo milagres no meio de nós. Jesus ainda continua curando pessoas de câncer, pessoas de AIDS, pessoas de leucemia. Jesus continua ainda livrando pessoas da morte. Jesus continua libertando pessoas que estão endemoniadas, livrando pessoas das garras do diabo, livrando pessoas da garra da morte, amados. Jesus ainda continua fazendo, porque, vou repetir, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Amados, olha o que a palavra fala para nós aqui também, lá em Atos. Veja bem, Atos capítulo 10, no versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com o Senhor Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, amados. Jesus, Ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para receber a cura, para recebermos a virtude de Cristo em nossas vidas, amados. Para sermos libertos dos ataques do diabo. Pessoas que estão oprimidas, amarradas pelo diabo, acorrentadas. Jesus quer libertar, Jesus quer curar. E nós temos que receber, amados, essa bênção, aceitando Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Olha o que a palavra do Senhor fala para nós aqui em Lucas. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, no versículo 37. Olha o que a palavra estava nos mostrando aqui. A cura da sogra de Pedro. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela, para que Jesus a curasse. Inclinando-se,
Jesus para ela repreendeu a febre e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, os servia-os. Podemos notar que uma pessoa, quando recebe a cura de Jesus, vê que Ele é o único caminho, a verdade e a vida para nós, para a sua vida. O nosso dever é começar a servir a Jesus. E no versículo 40, e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Até os demônios, amados, sabem que Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias. No versículo 42, e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. Veja bem, amados, aonde Jesus ia, ele ia ensinar nas sinagogas. Aonde Jesus passava, ele já procurava uma sinagoga, uma igreja. É aí que eu e você encontramos Jesus verdadeiramente, na igreja, amados. Ah, mas eu sou o templo de Deus, Bispo Moacir. Você é o templo de Deus, eu sou o templo de Deus. Todos nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, o templo de Cristo. Mas nós precisamos ser o templo de Deus dentro do templo de Cristo. Dentro da igreja, nós temos que ser a igreja dentro da igreja do Senhor. Nós temos que estar presentes lá, buscando ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Lá é o local apropriado, onde o Espírito Santo está para falar conosco grandemente. Porque, meu irmão, minha irmã, nós, ou no nosso trabalho, na nossa casa, ou na escola, onde estivermos, muitas coisas nos tiram a atenção e deixamos Deus falando sozinho. Quantas vezes você já começou a orar e deixou Deus falando sozinho e foi fazer outras coisas? O diabo roubou a sua atenção, mas na casa de Deus, a nossa atenção é totalmente para Ele, mesmo que muitas vezes alguns se distraiam dentro da igreja, mas você está lá, Jesus está falando conosco. Jesus, ele é a palavra da vida eterna. Ele é a palavra que, mesmo nós distraídos dentro da igreja, a sua palavra entra pelos nossos ouvidos, vai para o nosso coração, vai para a nossa alma, vai para o nosso espírito, para nos curar, nos libertar e nos salvarmos de todos os males, amados. Olha o que a palavra fala aqui, para mim e para vocês, lá em Mateus capítulo 9, no versículo 35 ao 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Olha só, amados, né? Refrisando de novo aqui para vocês. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amados, o podcast é uma maneira de nós podermos alcançar um número maior de pessoas através da sua vida. Através da sua vida, que você se torne um ceifeiro para trabalhar na seara do Senhor, para que você possa pegar essa palavra como semente e semear na vida de outras pessoas, passar. Você não pode ouvir uma mensagem dessa maravilhosa, que Jesus cura, salva, liberta, livra da morte, engavetar ela, deixar ela quieta, oculta, e só você receber a palavra da vitória, da vida eterna.
Você tem que passar à frente, você precisa ser um ceifeiro do Senhor e trabalhar na obra de Deus, na sua seara. Porque muitos dizem, eu não sei pregar, eu não sei ministrar a palavra, o que eu vou falar para a pessoa? Passe essa mensagem, para que a pessoa possa ouvir que Jesus, ele cura milhares de pessoas ao mesmo tempo. Jesus cura uma multidão, amados. Você viu, Jesus curou a sogra de Pedro e daqui a pouco foi trazida uma multidão e Jesus curou a todos. Olha o que a palavra fala em Mateus capítulo 15, no versículo 29, fala assim, partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galiléia e subindo ao monte, assentou-se lá e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus e ele os curou e ele os sarou. Jesus curou a todos, sarou a todos. Amados, é isso que Jesus quer fazer, nos curar, nos libertar, nos salvar de todas as moléstias, de todas as enfermidades. E você que está ouvindo essa palavra, Jesus quer curar você, você que está enfermo, você que está doente, Jesus quer fazer sinais, prodígios e maravilhas em suas vidas. Olha aqui o que a palavra fala, já vou orar por vocês. Em nome de Jesus, em João capítulo 20, no versículo 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Quem tem Jesus tem vida, meu irmão, minha irmã. João capítulo 21, versículo 25, fala assim. João capítulo 21, versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Amados, há muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez aqui na terra, quando ele estava 100% homem e 100% Deus, e que não foram escritos nesse livro, na Bíblia. Então, amados, você possa, nesse momento, aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, para que Ele possa fazer sinais, prodígios e maravilhas em sua vida, que Ele possa curar você, possa curar sua família, que você possa ser liberto de todos os demônios, de todo o mal, de toda obra de macumba, feitiçarias, maldições, sejam quebradas na sua vida agora em nome de Jesus. E para isso, amados, nós temos que aceitar Jesus Cristo como o nosso único, exclusivo Salvador. Então declare assim comigo essas palavras. Diga assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. Agora eu quero orar para você, porque agora você faz parte do corpo de Cristo, aceitou Jesus como seu Salvador. Então agora Jesus, ele pode te curar. Jesus, ele pode te salvar, você e a sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, eu te peço agora, Pai, que o Senhor venha curar a todos os enfermos e doentes. Que o Senhor venha agora, Pai querido, Pai amado, fazer sinais, prodígios e maravilhas na vida de todos que estão ouvindo agora essa mensagem, esse podcast.
Que o Senhor venha curar pessoas de câncer, que o Senhor venha curar pessoas de AIDS, que o Senhor venha curar pessoas que têm diabetes, leucemia, que o Senhor venha curar pessoas que têm problemas no coração, que o Senhor venha curar pessoas que têm problemas de pele, que o Senhor venha curar pessoas, Pai, que estão sendo atormentadas pelo diabo, problemas mentais, que são o inimigo atacando a mente das pessoas, que saiam todo o mal agora em nome de Jesus Cristo, saia demônio da loucura da mente das crianças, dos jovens, dos adultos, dos adolescentes, em nome de Jesus Cristo, que saiam doenças, enfermidades agora, saiam das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, o teu povo do cativeiro, liberta, Senhor, faz cativo o cativeiro, conforme o Senhor diz a tua palavra, Senhor. Pai, qual seja a doença, qual seja a enfermidade, livra, Senhor, as pessoas do coronavírus, livra as pessoas da mutação do coronavírus, livra as pessoas das pestes perniciosas, Pai, doenças, enfermidades, saiam agora em nome de Jesus Cristo, e qual seja a doença, qual seja a enfermidade, qual seja o mal, saia, bata em retirada em nome de Jesus Cristo, nos livra da morte, Senhor, ressuscita, Senhor, aquele que está agora enfermo, aquele que está à beira da morte, ressuscita ele agora em nome de Jesus Cristo, e se for a tua vontade, Senhor, se houver alguém, Senhor, que ali, Senhor, nesse momento, acaba de morrer, se for a tua vontade, Senhor Jesus, que o Senhor venha ressuscitá-lo agora, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus, ressuscita aqueles que, Senhor, que podem ter morrido agora, nesse instante, Senhor, e uma pessoa está ouvindo essa pregação, essa mensagem, que o Senhor possa ressuscitá-lo, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque eu repito, o Senhor é o mesmo Deus, o mesmo Jesus Cristo, de ontem, hoje e sempre eternamente, Pai. Faz o teu milagre, Pai, em todos que estão ouvindo essa mensagem, e que essa mensagem possa, Senhor, correr o mundo inteiro e chegar em vários ouvidos, Pai, e que aqueles que ouvirem essa mensagem sejam curados e libertos pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos cobre todos com o teu sangue, Jesus, porque o teu sangue tem poder, e sobre ti, meu Jesus Cristo, o Senhor levou as nossas enfermidades, e nós te agradecemos, porque pelas tuas pisaduras fomos curados, em nome de Jesus. Amados, recebam a cura, recebam essa mensagem, sejam libertos, sejam salvos para uma vida eterna também, em nome de Jesus Cristo. Amados, que você passe essa mensagem à frente para a sua família, para os seus amigos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus, que vocês possam se inscrever em nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, toque no sininho, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, para que todas as vezes que formos também pregar uma mensagem, você seja avisado em nome de Jesus Cristo. Amados, que todos vocês fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o próximo podcast, em nome de Jesus.